to greet them first. Bom dia! Nós estamos aqui hoje com a nossa querida Bárbara O'Neill. Ela é uma palestrante internacional sobre o tema de saúde, mãe de 8 filhos, avó de 25 netos, bisavó de 4 netinhos, bisnetos. E nós temos o privilégio de tê-la aqui conosco mais uma vez. Esse é o 5º ano consecutivo que ela viaja por 9 meses, no mesmo ano, palestrando sobre a mensagem de saúde, a mensagem de Deus. Bárbara, seja bem-vinda. Welcome, everyone. Bem-vindo a todos. I'm very happy that you could come to the conference. Eu estou muito feliz por estar aqui na conferência. And this is one of my favorite places to present at. E aqui é um dos meus lugares favoritos. Because here I'm able to blend the Bible and health. Porque aqui eu posso misturar a Bíblia com a saúde. I know it is God designed that we be in health. Deus projetou para que nós tivéssemos saúde. But we have perplexity today in that so many people are sick. Mas hoje em dia é verdade que muitas pessoas estão doentes. This was never God's plan. Esse nunca foi o plano de Deus. And there is always a reason for sickness. E sempre tem uma razão para a doença. I'd like to take you on a journey through the Bible. Eu gostaria de te levar para uma jornada na Bíblia. And as we go through this journey, we will see E à medida que estudarmos, nós veremos that health in the body is all through the Bible. que a saúde do corpo está em todos os lugares na Bíblia. I believe it's the best medical book we have. I'm having a hard time hearing you for some reason. I believe it's the best medical book we have. Eu acredito que é o melhor livro médico que nós temos. This was a surprise to me when I first read the Bible. Isso foi uma surpresa para mim quando eu li a Bíblia pela primeira vez. I came to know Jesus as my personal savior when I was 26. Eu vim a conhecer Cristo como meu salvador pessoal quando eu tinha 26 anos. I grew up in a Presbyterian church, Eu cresci numa igreja presbiteriana and we never heard about health of the body. e nós nunca ouvimos sobre a saúde do corpo. We certainly learnt about the love of Jesus Certamente aprendemos sobre o amor de Jesus and all the beautiful stories of Jesus. e todas as lindas histórias de Jesus. And we certainly were taught that Jesus will come again. E certamente fomos ensinados que Jesus ia voltar novamente. But health of the body was never discussed. Mas a saúde do corpo nunca foi algo discutido. And so as I began to read the Bible for myself, À medida que eu comecei a ler a Bíblia por mim mesma, I discovered that God is interested in our health. eu descobri que Deus está interessado na nossa saúde. And a verse that many people know well E um verso que muitos conhecem bem is found in Romans chapter 12, verse Is- 1 and 2. está em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, que diz assim: The theme for this conference is the narrow way. o assunto dessa conferência é o caminho estreito. And we see there was a lovely picture of the narrow way. E nós vimos aqui uma figura muito bonita sobre o caminho estreito. And most people never see that in Romans chapter 12, 1 and 2, we see the narrow way. E a maioria das pessoas não percebem que em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, nós vemos o caminho estreito. So the Bible says, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. A Bíblia então diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. This is a request. É um pedido do Senhor. You see, we are the masters of our destiny. Vejam, nós somos os mestres do nosso destino. We are the ones that choose what we do and what we do not do to our bodies. Nós é que escolhemos o que fazemos e o que não fazemos com os nossos corpos. We are the ones that choose what goes in and what does not go in. Somos nós que escolhemos o que entra e o que não entra. God created man to be a free moral agent. Deus criou os homens para serem agentes morais livres. He didn't want robots. Ele não queria robôs. He wanted man to love him because we choose to love him.
Deus queria que os homens o amassem porque nós escolhemos amá-lo. And so in this verse, we're requested to make a choice. Então, nesse verso, nós somos solicitados a fazer uma escolha. So the Bible says in this verse, E a Bíblia diz neste verso: I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, indicating that we need a little bit of divine help with this choice. e precisamos de um pouco de ajuda divina com essa escolha. So by his mercies we can make these choices. Pela misericórdia dele, nós podemos fazer essa escolha. And this is the request, E esse é um pedido, that you present your body a living sacrifice, que se ofereçam em sacrifício vivo, os corpos de vocês como um sacrifício vivo, holy and acceptable to God, which is your reasonable service. santo e agradável a Deus e aceitável a Deus, que é o seu culto racional. It's a very reasonable request because we are the winners when we live in a body that works. É um pedido muito razoável, porque nós somos os vencedores quando vivemos em um corpo que funciona bem. Have you heard the poem Choose Your Hard? Você já ouviu o poema Escolha a Sua Dificuldade? Last night, Pastor Doug told us the story of Jonas. A noite passada, o pastor Doug contou pra gente a história de Jonas. He thought he was choosing the easy way to run away, Jonas achou que estava escolhendo o caminho fácil, fugindo. but he ended up in a whale for 3 days. Mas ele acabou num lugar ruim, na baleia, por 3 dias. He chose the hard way. Ele escolheu o caminho difícil. I can't think of anything harder than being in a whale for 3 days. Eu não consigo pensar em nada mais difícil do que ficar dentro de uma baleia por 3 dias. Because sometimes that narrow way appears too narrow. Porque às vezes esse caminho estreito parece muito estreito. And the request in this verse is that we present our bodies living sacrifice. E o pedido desse verso é que nós apresentemos os nossos corpos como sacrifícios vivos. Keeping fit is hard. Se manter bem fit, que seria exercitado, é difícil. Being obese is hard. Ser obeso é difícil. Choose your hard. Escolha o seu difícil. When you present your bodies a living sacrifice, Quando você apresenta os seus corpos como sacrifícios vivos, holy and acceptable to God, San- reasonable service, santo e aceitável a Deus, como uma oferta razoável, you benefit because you live in a body that works. você se beneficia porque você vive num corpo que funciona bem. It's a narrow road. É um caminho estreito. It's not easy going to bed early, Não é fácil deitar cedo, so you can get up early, para que você levante cedo, so you can run up and down these hills. para que você consiga subir os morros correndo. But eventually, you reap the rewards. Mas, eventualmente, você colhe os frutos. So it's by God's mercies that we can present our bodies living sacrifices. Então, é pela misericórdia de Deus que nós conseguimos oferecer os nossos corpos como sacrifícios vivos. Now, the second verse shows us the broad way. Agora, o segundo verso mostra aqui o caminho largo. We're given another choice. Somos dados uma outra escolha. Be not conformed to this world. Não se amoldem ao padrão deste mundo. If you want to know what the Bible means by this world, Se você quiser entender o que a Bíblia diz por este mundo, go down the main street of Sao Paulo and see what the fast foods are. vá lá à rua principal de São Paulo e veja as opções de fast food, de comidas rápidas. If it's like any city in Australia or US, fast food is everywhere. Se for como qualquer cidade na Austrália ou nos Estados Unidos, esse tipo de alimento, fast food, está em todo lugar. This food does not contain the nutrients our body needs. Esses alimentos não contêm os nutrientes que os nossos corpos precisam. The nutrients that our body needs to function, Os nutrientes que os nossos corpos precisam para funcionar. to prevent disease and also to heal from disease. Para prevenir doenças e também para se curar de doenças.
And as you'll see as we go through this class, E como vocês verão à medida que a gente passa por essa palestra, the health of the body affects the health of the mind. a saúde do corpo afeta a saúde da mente. And so in this second verse, the Bible says, E no segundo verso a Bíblia diz: be not conformed to this world, não se amoldem ao padrão deste mundo, the habits of this world, aos hábitos deste mundo. going to bed very late, Vai para a cama muito tarde, wake up late, acorda tarde, no time to exercise, Não- no time to get a healthy breakfast. não tem tempo para exercitar, não tem tempo para um café da manhã saudável. Be not conformed to this world, Não se amoldem a este mundo, but be transformed by the renewing of your mind. mas sejam transformados pela renovação da sua mente. This has got a lot to do with by the mercies of God. Tem muito a ver com as misericórdias de Deus. And this is a mystery. E esse é um mistério. And I know children love mysteries. Who loves mystery? Children love E eu mysteries. sei que as crianças amam mistérios. I think we love mysteries. E nós amamos mistérios. And I'd like to take you to Colossians chapter 1 verse 26. E eu gostaria de levar vocês a Colossenses, capítulo 1, verso 26. In Colossians 1 chapter 1 verse 26, we look at this mystery. E aqui em Colossenses 1, 26, nós vemos esse mistério. And it has a lot to do with the transforming of the mind. E tem muito a ver com a transformação da mente. The Bible says, even this mystery which has been hid from generations, E a Bíblia diz que mesmo este mistério que tem sido escondido por gerações, but is now made known to his saints. mas que agora foi manifestado a seus santos. And the mystery, as you will see in these verses, is Christ in you, the hope of glory. E o mistério, à medida que vocês vão ver nesses versos, é Cristo em nós pela sua glória. So when the Bible says, be transformed by the renewing of your mind, Então, quando a Bíblia diz, sejam transformados pela renovação da sua mente, it's we, as free moral agents, somos nós, como agentes morais livres, we make a choice. nós fazemos escolhas. We make a choice to know God, Nós fazemos escolhas de conhecer a Deus, to allow him to live in us, permitir com que Ele viva em nós, to guide us, nos guiando, to keep us, nos mantendo, to empower us to walk the narrow way, nos empoderando para andar no caminho estreito, to empower us to present our bodies living sacrifices. nos empoderando para apresentar os nossos corpos como sacrifícios vivos. So I'd like to take you a little bit further into the mystery. E eu gostaria de levar vocês um pouco mais além dentro deste mistério. And we're going to go to the Old Testament, E vamos agora para o Antigo Testamento, and we're going to go to Psalm 139. Salmo 139. And Psalm 139, it tells us a little bit more. Em Salmo 139 nos diz um pouco mais. It tells us about a God who has searched us and known us. Nos fala de um Deus que nos procura e nos conhece. Verse 2, who has set us behind and before and has laid his hand upon us. Que nos coloca... Just a moment, please. Salmo 139, verso 1. 139, verse 2. 138, 139, ok. Senhor, tu me sondas e me conheces. In verse 2. And in verse 3 it says, thou hast compassed my path, thou art acquainted with all my ways. Sabes quando me sento e quando me levanto, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. There is not a word in my tongue, but thou, Lord, knowest it altogether. Não tem uma palavra nos meus lábios que o Senhor Deus já não conhece. Thou hast set me behind and before and hast laid thine hand upon me. O Senhor me conhece de todas as formas e coloca a sua mão sobre mim. Verse 6, such knowledge is too wonderful for me. I cannot attain unto it. Verso 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais
e está além do meu alcance. If I go up into heaven, thou art there. Se eu for ao céu, o Senhor está lá. If I make my bed in hell, thou art there. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. If I take the wings of the morning and dwell in the uttermost parts of the sea, Se eu subir com as asas da alvorada e morar nas extremidades do mar, even there shall thy hand hold me, and thy right hand shall hold me. mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. If I say, surely the darkness will cover me, even the night shall be light about thee. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, For the darkness hideth not from thee, but the night shineth as the day. verei que nem as trevas são escuras para ti, e a noite brilhará como o dia, pois são para ti as trevas são luz. Thou hast covered me in my mother's womb. Tu criaste-me no íntimo do meu ser, me tecestes no ventre da minha mãe. And verse 14 says, I will praise you, for I am fearfully, wonderfully made. Marvelous are thy works, and that my soul knoweth right well. Verso 14, e eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. What we know about the cell and what's inside the cell, the psalmist didn't know. O que nós sabemos sobre a célula e o que tem dentro da célula, o salmista não sabia. The next two verses take us inside the cell. Os próximos 2 versos nos levam para dentro da célula. My substance was not hid from thee when I was made in secret, curiously wrought in the lowest parts of the earth. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. What is my substance? Qual é a minha substância? We are made up of cells. Nós somos feitos de células. We have brain cells, skin cells, muscle cells, bone cells. Nós temos células no cérebro, células nos ossos, células na pele, células nos órgãos. That's my substance. Essa é a minha substância. It was not hid from God when I was made in secret, Não foi escondido de Deus quando eu fui tecido em segredo, curiously wrought in the lowest parts of the earth. curiosamente trazido das profundezas da terra. I carried 6 babies. Eu carreguei 6 bebês. I didn't know what was happening in there when I was pregnant. Eu não sabia o que estava acontecendo lá quando eu estava grávida. They were being curiously wrought in the lowest parts of the earth. Eles estavam sendo cuidadosamente tecidos nas profundezas da terra. But the next verse says, thine eyes did see my substance, yet being imperfect. E o próximo verso diz que os seus olhos viram o meu embrião todos os dias determinados para mim. In thy book were all my members written, which in continuance were being fashioned, when as yet there were none of them. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. I love the poeticness of the King James Bible. Eu amo a forma poeta que a Bíblia King James traz esse verso. So my eyes were formed, my arms were formed, they were all formed according to a pattern. Meus olhos foram formados, o meu corpo foi formado, tudo de acordo com um padrão. We now know that that is the DNA. Hoje nós sabemos que esse é o DNA. It's the genetic code inside every cell of the body. É o código genético dentro de cada célula do corpo. And my DNA determined I have white skin, E o meu DNA determinou que eu tenha pele branca, I have brown hair, even though I'm in my 70s. cabelo castanho, apesar de eu estar já nos meus 70s, I have blue eyes. olhos azuis, I'm only 5'1¼ essa altura. It was all determined inside the DNA. Tudo foi determinado dentro do DNA. So let's look at that verse 16 again. Vamos olhar esse verso 16, Salmo 139, 16 novamente. Thine eyes did see my substance, yet being imperfect. Os teus olhos viram o meu embrião, mesmo sendo imperfeito. We have come to a time on planet Earth where every human being is born with an imperfect DNA. Nós chegamos num ponto da história da Terra que todos os seres humanos nasceram com um DNA imperfeito.
My father had asthma. O meu pai tinha asma. I'm one of 5 children. My youngest sister had asthma. Eu sou uma de 5 filhos e a minha irmã mais nova tinha asma. I gave birth to 6 babies. The 5th one had asthma. Eu dei à luz a 6 bebês, o 5º tinha asma. It was written in the DNA. Estava escrito no DNA. And you don't know who's going to come out with it and who is not. E você não sabe quem vai sair, quem não vai sair com aquilo. Thine eyes did see my substance, Os seus olhos viram o meu embrião, yet being imperfect. ainda que imperfeito. In thy book were all my members written, E nos teus livros todos os meus membros estavam escritos, todos os meus dias determinados, which in continuance were being fashioned when as yet there was none of them. antes de qualquer deles existir. My babies were being formed before I even could see them. Os meus bebês estavam sendo formados mesmo antes de eu conseguir vê-los. My father conquered his asthma at the age of 50. O meu pai venceu a sua asma na idade de 50 anos. He discovered it was dairy that was doing it. Ele descobriu que eram laticínios que estavam causando. My baby sister, she conquered her asthma at the age of 40. A minha irmã mais nova venceu a sua asma na idade dos 40 anos. She discovered it was milk and wheat. Ela descobriu que era o leite e o trigo. We conquered my son's asthma at the age of 2.5. Nós vencemos a asma do meu filho aos 2 anos e meio. I am so glad that though genetics may load the gun, it is lifestyle that pulls the trigger. Eu estou tão feliz que, apesar da genética carregar a arma, é o estilo de vida que puxa o gatilho. If we were in slavery to our genes, that would take away our choice. Se nós fôssemos escravos da nossa genética, isso tiraria de nós a escolha. And that is the beautiful gift that God has given each one of us, is choice. E um presente lindo que Deus deu a nós é o presente da escolha. And that's why God says in Romans 12, 1 and 2, E é por isso que Deus diz em Romanos 12, de 1 a 2, I beseech you and I plead with you that you present your bodies living sacrifices, rogo-vos que apresentem os seus corpos como sacrifício vivo, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. santo e aceitável a Deus, que é a sua oferta agradável. That one's the narrow road. Esse é o caminho estreito. But be not conformed to the wide road. Mas não estejam conformados ao caminho largo. Be not conformed to this world, Não estejam conformados com as normas deste mundo, this world's practices, as práticas desse mundo, this world's diet, a dieta deste mundo, this world's fluid of coffee and tea instead of water. o fluxo desse mundo de café e chá ao invés de água. And we see the story of young Daniel. E nós vemos a história do jovem Daniel. He was only 15 when he was taken captive by the Babylonians. Ele só tinha 15 anos quando ele foi levado cativo pelos babilônicos. And they laid for him a big wide table E eles colocaram para ele uma grande mesa com variedades, of all the king's food and wine. com toda a comida do rei e os vinhos. But he knew Mas ele sabia that was not the best food. que aquela não era a melhor comida. He knew, Ele sabia. and he chose the narrow E way. ele escolheu o caminho estreito. And it almost seemed like they were going to be executed. E quase parecia que ele seria executado. But God brought him in favor with the prince of the eunuchs. Mas o Senhor trouxe ele ao favor dos príncipes dos eunucos. And Daniel said, just give us 10 days. E Daniel disse, nos dê somente 10 dias. And the Bible says that. E a Bíblia diz isso. In 1 Thessalonians 5:21, Em 1 Tessalonicenses 5, 21, the Bible says, prove all things provem todas as coisas, diz a Bíblia. and hold fast to that which is good. E segurem firme aquilo que é bom. Last night we saw that Jonah, he thought he chose the easy way. Noite passada nós vimos que Jonas parecia estar escolhendo o caminho bom. And he quickly proved it was the hard way. Ele pensou que era, mas rapidamente ele viu a prova de que era o caminho difícil.
The narrow way may appear hard, O caminho estreito pode parecer difícil, but once you test it and prove it for yourself, mas uma vez que você faz o teste e prove por você mesmo, you'll find that being fit is easier than being obese. você vai descobrir que estar exercitado é melhor do que estar obeso. We choose. Nós escolhemos. It's our God-given right. É o nosso direito dado por Deus. And there are two systems in medicine today on healing. E hoje temos dois sistemas na medicina para a cura. One is based on faith and one is based on fear. Um é baseado na fé e o outro é baseado no medo. So let's have a look at some Bible verses for faith and fear. Vamos agora ver alguns versos bíblicos para fé e medo. So 2 Timothy 1 verse 7 gives us the Bible verse for fear. 2 Timóteos, 2 Timothy? What's the verse? 2 Timothy 1 verse 7. verso 7. 2 Timóteo verso 7. Where God says, I've not given you the spirit of fear. Eu não te dei um espírito de medo. So it didn't come from him. Não veio de Deus. He said, I've not given you the spirit of fear, but of power, love, and a sound mind. Não te dei um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. God wants us to weigh up the pros and the cons. O Senhor quer que nós pesemos os prós e os cons. And God's calling will always be the best way. E o chamado de Deus sempre vai ser o melhor caminho. That's why God said, I've not given you the spirit of fear. Por isso que Deus te diz, eu não te dei um espírito de temor, de medo. Isn't knowledge power? Conhecimento não é poder? We make our choices according to the information we have. Nós fazemos nossas escolhas de acordo com a informação que nós temos. And that's why I travel the world, E é por isso que eu viajo o mundo, to constantly be giving information so people can make better choices. para constantemente dar informação para que as pessoas possam fazer escolhas melhores. God says, I've not given you the spirit of fear, Deus diz, eu não te dei um espírito de temor, but of power, of love, and a sound mind. mas de força, de amor e de mente sã. But on the other hand, God's method of healing is based on faith. Mas por outro lado, o método de cura de Deus é baseado na fé. And Hebrews chapter 11 verse 1, E Hebreus capítulo 11, verso 1, the Bible says, faith is the substance of things hoped for, it's the evidence of things not seen. fé é a substância das coisas que se espera e das coisas que se aguardam. If you can see it, it's not faith. Se você puder ver, não é fé. And so when I broke my arm 18 months ago, Então, quando eu quebrei o meu braço há 8 meses atrás, I had faith that it would eventually heal. eu tinha fé de que eventualmente ele ia estar curado. It was totally broken and out of place. Estava totalmente quebrado e fora de lugar. I'm thankful for the skill of the orthopedic surgeon that pulled it back into place. Eu estou agradecida pelo dom do cirurgião ortopédico que colocou de volta no lugar. And I'm thankful for the pain-killing medication so I didn't have to feel it. E eu sou agradecida também pelo medicamento que tirou a dor para que eu não tivesse medo. That orthopedic surgeon cannot heal my bone. Aquele cirurgião ortopédico não poderia curar o meu osso. As one doctor said to me, I can set it, but I cannot heal it. Um médico disse para ela, eu posso colocar no lugar, mas eu não consigo curar. That healing power is in the body. Esse poder de cura está no corpo. There's only one thing that has the power to heal us, and that is the human body. Só tem uma coisa que tem o poder de nos curar e é o poder que está no corpo humano. And that body will heal us when we give it the right conditions. E esse corpo vai se curar se nós dermos as condições corretas. When we present our bodies living sacrifices. Quando apresentarmos os nossos corpos como sacrifícios vivos. In other words, giving our body all the right conditions. Em outras palavras, dando aos nossos corpos todas as condições certas. God's method of healing is based on faith. O método de cura de Deus é baseado na fé. Faith in a body that was created to heal. Fé em um corpo que foi criado para se curar. Faith in the great God of heaven that created the body to heal.
Fé no grande Deus do céu que criou o corpo para se curar. Faith that He will bless our efforts to boost healing. Fé que Ele vai abençoar os nossos esforços para fazer essa cura. But God has also given us herbs. Mas Deus também nos deu ervas. A herb cannot heal you. Uma erva não vai te curar, não tem o poder de te curar. The herbs work with the healing powers that are already in the body. As ervas trabalham com os poderes de cura que já estão no corpo humano. But I needed faith Mas eu preciso de fé. that one day this bone would heal, and you can see it has. De que eu precisei de fé, de que um dia esse osso ia curar e vocês podem ver que ele curou. In Psalm 104, verse 14, Salmos 104, verso 14. the Bible says that God gave herbs for the service of man. A Bíblia diz que Deus deu as ervas para o serviço do homem, They're there to serve. para o seu serviço. And I knew that the herb comfrey E eu sabia que a erva comfrey, açafrão, it contains a growth stimulant. tinha Growth stimulant. tinha estimulantes de crescimento. Its nickname is knit bone. E o seu nome é... What is the knit? What does that mean? To knit, to sew? Knit together. No, knit. E o seu apelido é de cola. It will knit a broken bone together. Cola de osso, porque tem a capacidade de colar um osso quebrado. So I cut half the plaster off Então eu cortei um pedaço de plástico and I put comfrey on every day. e eu coloquei açafrão todos os dias. But what was also just as important, E o que foi tão importante quanto I ate nourishing food. comer alimentos saudáveis. I gave my body the nutrients that it would need to heal me. Eu dei ao meu corpo os nutrientes que precisava para ser curado. I drank adequate water. Eu bebi água adequada. I couldn't do my push-ups. Eu não conseguia fazer meus levantamentos. I couldn't run, Eu não conseguia correr, but I could walk. mas eu conseguia caminhar. I went to bed early, Eu fui para a cama cedo, dormir cedo, knowing that at least 2 hours before midnight is necessary to boost healing. sabendo que 2 horas antes da meia-noite é necessário para estimular a cura. So at 4 weeks, when it was again x-rayed, Em 4 semanas, quando ele foi feito o novo raio-x, you see, the orthopedic surgeon did the best he could, but it wasn't perfect. o cirurgião ortopédico fez o melhor que ele podia, mas não era perfeito. So at 4 weeks, when they were x-raying it, Então, 4 semanas sem fazer um raio-x, they were looking at great surprise at the x-ray. eles estavam olhando com grande surpresa para o raio-x. They looked at the x-ray, Eles olharam para o raio-x, they looked at me, olharam para mim, they looked back at the de x-ray. volta para o raio-x. How come a 70-year-old woman's bone is already healed? Como que pode o osso de uma mulher de 70 anos já se curando? I know of a lady who's 68. Eu conheço uma senhora de 68, Similar thing happened, algo semelhante aconteceu. but she had to have rods and screws put in. Ela precisou de colocar parafusos And the 4-week x-ray showed no healing. e 4 semanas depois o raio-x mostrou que não havia cura. Why is mine healed and hers not? E por que que o meu curou e o dela não? She never exercises. Ela nunca exercitou, She lives on coffee. bebia café. As you will see when we look at bones this morning, coffee leaches minerals out of the E bones. vocês vão ver ao olharmos na palestra sobre o café hoje, que o café puxa os minerais do corpo. She doesn't eat any fresh fruits and vegetables. Ela não comia frutas frescas e vegetais. She never goes to bed before midnight. Nunca ia para a cama antes da meia-noite. She thought she was choosing the easy way. Ela pensou que estava escolhendo o caminho fácil. Go to bed whenever she wanted. Vai para a cama quando quiser, Eat whatever she wanted. come o que quiser. But at 4 weeks, her bones were not healed. Mas em 4 semanas o seu osso não estava curado. In fact, it's now 3 months. She still cannot use that hand. Aliás, já se passaram 3 meses e ela ainda não consegue mexer a sua mão.
You choose your hard. Escolha o seu difícil. But also, she did not realize Mas também ela não se deu conta. many are sick through ignorance. Muitos estão doentes por ignorância. She did not realize that what she was doing was stopping her bones healing. Ela não se deu conta de que o que ela estava fazendo estava impedindo a cura do osso. Now, this method of healing that I gave you based on faith Esse método de cura que eu acabei de comentar, baseado na fé, believing that the body can heal itself, acreditando que o corpo pode curar a si mesmo, giving the body the right conditions for healing, dando ao corpo as condições corretas para a cura, that's based on truth. é baseado na verdade. So I want to show you the other system. Eu quero te mostrar agora um outro sistema, It's based on fear. baseado no medo, And it's based on a theory of evolution. e é baseado numa teoria de evolução. We weren't created by God, we just evolved. Não fomos criados por Deus, nós evoluímos. To me, that makes no sense at all. Para mim isso não faz sentido nenhum. And because we evolved, we cannot heal. E porque nós evoluímos, não podemos curar, se curar. And so drugs have to be put into the body. Então drogas precisam ser colocadas no corpo, But that system is based on deception. mas esse sistema é baseado em decepção. But we choose. Mas nós escolhemos. And that is why, when you're told you must do this, E é por isso que quando te dizem, você precisa fazer isso, you always say, thank you for your advice. você sempre diz, obrigada pelo seu conselho, I will seriously consider this. eu vou seriamente considerar isso. Because it's your God-given right Porque é o seu direito dado por Deus, to choose what you do and what you do not do to your body. para escolher o que você faz e o que você não faz com o seu corpo. And in the issue of the genetics, E na questão de genética, we can switch our genes on and off by our lifestyle. podemos ligar e desligar os nossos genes com o nosso estilo de vida. So my little son, who had severe physiological asthma, Então, o meu filhinho que tinha asma severa e fisiológica, which we are told you can never heal from, que fomos ditos que nunca poderia ser curado, I chose the hard way. eu escolhi o caminho difícil. The hard way was water treatments, O caminho difícil eram tratamentos de hidroterapia, certain herbs that it took a lot of work, algumas ervas que deu muito trabalho, hiding him in the bedroom while we ate our food. escondendo ele um pouco no quarto enquanto comíamos, Because when he had the asthma, he was best not to eat. porque quando ele tinha asma, as crises de asma, era melhor que ele não comesse. It's so much easier just to get a drug and inhale the drug. Era tão mais fácil só pegar ali o medicamento e aspirar o medicamento. But he has not had another asthma attack since he was 2.5. Mas ele não tem tido mais nenhum ataque de asma desde que ele tinha 2 anos e meio. He is now just turned 40, Ele acabou de fazer 40 anos. built like a bodybuilder. Musculoso. You would never think that that young man ever had asthma. Você nunca imaginaria que aquele jovem homem teve asma. And when I tell people what I did, E quando eu falo para as pessoas o que eu fiz, they walk away sad. eles vão embora tristes. They feel it is too hard. Eles têm medo que aquilo seja difícil demais. But I was told of a little boy Mas me contaram de um menino who had exactly the same condition as Peter. que tinha a mesma condição que o Pedro. The mother went the medical way. A mãe seguiu o caminho médico, She went with the drugs, ela seguiu com os medicamentos. and by the age of 7, E quando ele tinha 7 anos, this little boy had been given 2 weeks to live. ele foi dado 2 semanas de vida. And yet the health professional told me that this little boy and Peter were the same. E ainda os médicos haviam dito que esse menino e o Pedro, filho, tinham a mesma condição. So you choose your hard. Escolha o seu difícil. The narrow way might seem too narrow, O caminho estreito parece às vezes muito estreito,
But the hard way is just a deception. Mas o caminho largo é uma decepção. And God, in His wisdom and mercy, has given us choice. E Deus, na sua misericórdia e sabedoria, nos deu escolha, direito de escolha. But we need to make our choices upon information. Mas precisamos fazer as nossas escolhas com informação. And in Ecclesiastes chapter 3, Em Eclesiastes capítulo 3, we have a beautiful passage then Temos showing um- us choices. temos uma linda passagem lá sobre escolhas. To everything there is a season and a time for every purpose under heaven. Para tudo se tem um tempo, para cada propósito debaixo do céu. I used time to raise my children. Eu levei tempo para criar os meus filhos. I lived in a rainforest with no electricity. Eu morei numa floresta, na região sem eletricidade. You might think life was hard. Vocês devem imaginar que a vida foi difícil. I chose my hard. Eu escolhi o meu difícil. It was a wonderful life living in the rainforest. Foi uma vida muito maravilhosa vivendo nos trópicos. And I kept to time. E eu I kept to time. E eu mantive a tempo. We had breakfast at the same time, lunch at the same time, Tudo a seu tempo. Café da manhã na hora certa, almoço na hora certa. school at the same time. Os horários de aula nos horários certos. I was able to fit everything in the day when I kept to time. Manteve a rotina. Notice what Ecclesiastes chapter 3 verse 1 says. Percebam o que Eclesiastes capítulo 3, verso 1 diz. There is a season and a time for every purpose under heaven. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. How many purposes? Quantos propósitos? Every. Todo o propósito. In other todos. words, you do have time to exercise. Em outras palavras, você tem tempo para se exercitar. I'm wondering if there'll be a traffic jam of people outside at 6 o'clock tomorrow morning. Did you see that? If there'll be a traffic jam of people exercising at 6 o'clock tomorrow morning. Ela disse que seria interessante ver um monte de gente lá fora se exercitando às 6 horas da manhã. There is a season and a time for every purpose under heaven. Existe um tempo e um propósito para cada propósito debaixo do céu. A time to be born, a time to die. Tempo de nascer, tempo de morrer, A time to plant, a time to pluck up that which was planted. tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. A time to kill and a time to heal. Um tempo de curar, um tempo de matar e um tempo de curar. A time to break down and a time to build up. Tempo de derrubar e tempo de edificar. A time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. A time to cast away stones and a time to gather stones together. Tempo de espalhar as pedras e tempo de ajuntar as pedras. A time to embrace and a time to refrain from embracing. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. A time to get and a time to lose. Tempo de buscar e tempo de perder. A time to keep and a time to cast away. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. A time to rend and a time to sow. Tempo de rasgar, tempo de coser. A time to speak and a time to keep silence. Tempo de estar calado e tempo de falar. A time to love and a time to hate. Tempo de amar, tempo de odiar. A time of war and a time of peace. Tempo de guerra, tempo de paz. There is a season and a time for every purpose under heaven. O seu tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. As you consider presenting your bodies living sacrifices, Ao considerarem apresentar os seus corpos como sacrifícios vivos, remember there's a time. lembrem-se que tem um tempo. There's a time for every purpose. Tem um tempo para cada propósito. And you start with one step at a time. E você começa com um passo de cada vez. Let me give you another couple of powerful verses. Deixa eu te dar mais 2 versos poderosos. One's found in 1 Corinthians chapter 3, verse 16 and 17. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 e 17. Know you not that ye are the temple of God, and the Spirit of God dwelleth in you? If any man defile the temple of God, him shall God destroy, because the temple of God is holy, which temple ye are. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo.
Another Bible verse showing how important the health of the body is to God. Outro verso bíblico que mostra o quão importante a saúde do corpo é para Deus. But we need to know what defiles. Mas precisamos saber o que é que degrada. We need to keep all poisons, all toxins out of our bodies. Precisamos manter todo o veneno, todas as toxinas fora do corpo. And I'd like to suggest God doesn't have to destroy, Eu gostaria de te sugerir de que Deus não tem que destruir, because we actually end up destroying ourselves. porque nós eventualmente acabamos destruindo a nós mesmos. It was a surprise to my father Foi uma surpresa para o meu pai, that stopping dairy caused him to conquer his asthma. que parando os laticínios ajudou para que ele vencesse a asma. He was brought up to think that milk was good for your bones. Ele cresceu sendo ensinado de que leite fazia bem para os ossos. It's an illustration to show some things are defiling and people don't realize it. É uma ilustração para dizer que algo está destruindo e as pessoas não se dão conta. But have a look at 1 Corinthians chapter 6, verse 19 and 20. Deem uma olhada em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e 20. The writer starts with an exclamation. Aqui começa com uma exclamação. He says, "What?" 19 and 20? Pardon? Is it verse 19 and 20, he said? Ou So what is a surprise? é uma surpresa. Know you not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which you have of God, and ye are not your own? Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Uma pergunta. For you were bought with a price. Porque fostes comprados por um bom preço. Therefore glorify God which in your body and which in your spirit, which are God's. Pois glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. In other words, we have no right, Em outras palavras, não temos direito, because we are not our own. porque não somos de nós mesmos. This has been a gift. Isso foi um presente. This body is a gift. Esse corpo é um presente. It belongs to God. Pertence a Deus. It was bought with the precious blood of Jesus. Foi comprado com o sangue precioso de Jesus. And He's also the Creator God. Pelo Deus Criador. So we have no right. Então não temos esse direito. It's time to look after this body. É hora de cuidar desse corpo. It's time to honor it. É hora de honrar. And in the Old Testament, E no Antigo Testamento, in Exodus chapter 15, em Êxodo capítulo 15, verse 26. verso 26. So we're way back in the Old Testament, and God now tells us right back in the beginning the true cause of disease. Então estamos lá no Antigo Testamento e Deus nos diz lá no começo a verdadeira causa das doenças. So Exodus chapter 15 verse 26, the Bible says, "If you will diligently hearken to the voice of the Lord thy God." Então em Êxodo capítulo 15, verso 26, Deus diz: Se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus. Hearken is an old word for listen. Atento, ouvir atento é uma palavra para ouvir mesmo. Listen to what God says in his word. Escute ao que Deus fala em sua palavra. But also listen to your body. Também diz, escute o seu corpo. Listen to the voice of the Lord your God in your body. Escute a voz do Senhor no seu corpo. If you're running up a hill and your knee starts hurting, Se você estiver subindo, correndo a um morro e o seu joelho começar a doer, what do you got to do? Stop running. o que você precisa fazer? Parar de correr. The knee's telling you to stop. O joelho está te dizendo, pare. Because if you don't stop, it's going to start getting damaged. Porque se você não parar, vai começar a machucar. And you might say, well, Sister Barbara, how am I going to exercise? E você pode dizer, irmã Bárbara, mas como que eu vou exercitar? If you find a steep hill, you don't have to run, you just walk fast. Se você vê um morro íngreme, você não tem que correr, você pode caminhar um pouco mais rápido, caminhar. Maybe swimming or exercise bike would be better for your knee. Talvez biking,
Exercise bike or swimming would be better for the knee. Nadar ou andar de bicicleta talvez vai ser melhor para o seu joelho. Your body can tell you what no man can tell you. O seu corpo pode te dizer o que nenhum homem vai conseguir te dizer. If the knee says stop, stop. Se o joelho disser pare, então pare. If you don't listen to the first whisper, Se você não ouvir o primeiro sussurro, the body will start screaming. o corpo vai começar a gritar. And when it starts screaming, it's doing E damage. quando começar a gritar, ele já está machucando. You see, drugs never cure disease. Veja, os remédios nunca curam a doença. They just silence the voice. Só silenciam a voz. And some, when the knee hurts, they will take a painkiller. E muitos, quando o joelho dói, vai e tomam um remedinho. Then they can keep running. Conseguem continuar correndo. And the time comes when the leg doesn't even work. E aí chega a hora que a perna nem funciona mais. You've got to listen. Escutem. So this passage says, if you will diligently hearken to the voice of the Lord thy God, E essa passagem diz: se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus and do that which is right e in his fizeres sight. o que é correto diante de seus olhos, Do right by your body. faça o que é correto para o seu corpo. Keep it well hydrated. Mantenha ele bem hidratado. Give it nourishing food. Dê a ele comida nutritiva. Exercise every day. Faça exercício todos os dias. Go to bed early. Vai para a cama cedo. That's doing right by your body. É fazendo aquilo que é certo ao seu corpo. That allows you to present your body a living sacrifice. Isso te permite apresentar o seu corpo como sacrifício vivo. So if you will diligently hearken to the voice of the Lord thy God and do that which is right in his sight, Se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante de seus olhos, give ear to his commandments, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, keep all his statutes. guardares todos os seus estatutos. So we've got 2 hears but 2 do's. 2 hears, you hearing it twice and doing it. Ok. Então aqui diz para ouvir 2 vezes e fazer 2 vezes. And in James 1:22, E em Tiago 1:22, the Bible says, "Be ye doers of the word, not hearers only." a Bíblia diz: sejam praticantes da palavra, não somente ouvintes. It's not enough to hear, you got to do. Não é o suficiente ouvir, você precisa fazer. So have a look at the next part of Exodus chapter 15. Vamos olhar agora a próxima parte de Êxodo capítulo 15. God says, the promise is, I will put none of these diseases upon you that I put upon the A Egyptians. promessa é: eu não colocarei nenhuma dessas doenças sobre vós, que eu colocarei nos egípcios. So what are the diseases the Egyptians had? Quais eram as doenças que os egípcios tinham? Well, archaeologists tell us Os arqueologistas nos dizem that they had all the diseases we have now. que eles tinham todas as doenças que nós temos hoje em dia. See, they'd become a wealthy nation, Eles haviam se tornado uma nação rica. so they didn't have to go to bed early. Então eles não tinham que dormir cedo, They could eat whatever they wanted. podiam comer o que eles queriam, They could drink whatever they wanted. beber o que eles queriam. And in becoming a wealthy nation, they stopped doing what is right by their bodies. E ao se tornar uma nação rica, eles pararam de fazer aquilo que era certo para os corpos deles. And disease started to take them down. E as doenças começaram a atacá-los. And then God says, Então Deus disse: "For I am the Lord that healeth thee." porque eu sou o Senhor Deus que cura vocês. Did God bring these diseases upon the Egyptians? O Senhor trouxe essas doenças sobre os egípcios? No, they brought it on themselves. Não, eles trouxeram sobre eles mesmos. And the same can be said of us today. E o mesmo pode ser dito sobre nós hoje. Medicine is saying you can only blame genetics for 5%. Os médicos dizem, a medicina diz, nós só podemos culpar a genética por 5%. So sorry, you can't blame your genes anymore. Então, desculpa, vocês não conseguem pôr a culpa mais nos genes de vocês. Remember that genetics may load the gun, Lembrem-se, a genética pode até carregar a arma, but it is lifestyle that pulls the trigger. mas é o estilo de vida que puxa o gatilho.
We have no say over genetics, Não temos controle sobre a genética, but we have total say over lifestyle. mas temos controle completo sobre o estilo de vida. That's why Ecclesiastes chapter 3, E é por isso que Eclesiastes capítulo 3 there's a time to keep and there's a time to cast away. tem um tempo para guardar e um tempo para lançar fora. I was giving a seminar last week, and every time I mentioned coffee, there was a groan amongst the audience. Eu fiz uma palestra semana passada e toda vez que eu falava do café tinha um burburinho assim na I said, multidão. if you're a coffee drinker, don't stop, E eu disse, se você bebe café, não pare. or you won't be able to come to class tomorrow. Senão você não vai conseguir vir para a classe amanhã. You'll have such a bad headache. Você vai ter uma dor de cabeça tão forte. So you ease off it slowly. Então vai saindo devagar. If you ease off it slowly, then you won't suffer so much. Se você for parando devagar, você não vai sofrer tanto. Our decisions are made according to the information we have. Nossas decisões são tomadas de acordo com a informação que nós temos. So it's important to gather that information. Então é importante juntar informação. I believe that God designed each one of us to be our own doctors. Eu acredito que Deus destinou para que cada um de nós fôssemos os nossos próprios médicos. Because only you know what you've been through, Porque só você sabe o que você passou. and only you know how your body responds or reacts to different E things. só você sabe como o seu corpo responde e reage a tentativas diferentes. Many people are defiling themselves with things they don't realize defiles. Muitos estão machucando a si mesmos com coisas que eles nem sabem que So machucam. please investigate what's in your clothes. Então, por favor, investigue o que tem nas roupas de vocês. Please investigate what's in your food. Investiguem o que tem na comida de vocês. Please investigate what's in the cleaning products you're using in your bathroom. Investiguem o que tem nos produtos de limpeza que vocês estão usando para limpar o banheiro. Many are sick through ignorance. Muitos estão doentes por ignorância. And that's why God says, if you will diligently hearken to the voice of the Lord thy God, Então, por isso que Deus diz, se você ouvir atentamente a voz do Senhor teu Deus, do that which is right in his sight. faça aquilo que é certo aos seus olhos. Give ear to his commandments. Deem ouvido aos seus mandamentos. Keep all of his statutes. Mantenham todos os seus He estatutos. says, I'll put none of these diseases upon thee, I'll put upon the Egyptians. E ele diz, eu não colocarei essas doenças sobre vós, colocarei sobre os egípcios. For I am the Lord that healeth thee. Pois eu sou o Senhor, que Deus que cura você. One of my first books was the Ministry of Healing. Um dos meus primeiros livros foi o Ministério da Cura. It was my favorite health book. Era o meu livro de saúde favorito. It still is. It still is. E ainda é. And on page 127 of this book, E na página 127 desse livro, the author gives a prescription of what to do whenever there's sickness. muitas vezes ali dá um remédio ao que fazer quando tem uma doença. She says the only hope of better things is the education of people in the right principles. E ela diz que a única esperança para coisas melhores é a educação do povo nos princípios corretos. If you don't know what's right, how can you do right? Se você não souber o que é certo, como que você pode fazer o que é certo? And the next sentence, she says, let the physicians teach the people. E a próxima frase diz, deixem que os médicos ensinem ao povo That restorative power lies not in drugs, but in nature. o poder da cura não está nos remédios, e sim na natureza. She shows that disease is an effort of nature A doença é um resultado da natureza. to free the system from conditions that arise Para liberar o sistema de condições que se levantam because of a violation of the laws of health. por conta de uma violação das leis da saúde. This is exactly what Exodus said, it's broken law. E exatamente o que Êxodo fala são a quebra das leis. We need to know the law so that we know if we're breaking it. Precisamos conhecer as leis para saber se estamos quebrando. She says in case of sickness, the cause should be ascertained. Em caso de doença, a causa deveria ser... I'm trying to think. Search out the cause.
Em caso de doença, deveria se pesquisar a causa. How do we search out the cause? Como é que nós pesquisamos a causa? You look at the history. Olhamos o histórico. Do you know, my husband, whenever he gets sick, Sabe, o meu esposo, quando ele fica doente, he assesses the last 24 hours. ele dá uma olhada nas últimas 24 horas. Because there's always a cause. Porque sempre tem uma causa. You can't blame the genes, Não dá para pôr a culpa na genética. and you can't blame a germ, E não dá para ficar pondo culpa nos germes. because they're everywhere. Porque estão em todo lugar. It's not the germ, it's the condition of the body. Não são os germes, é a condição do corpo. That's where we get back to presenting our bodies living sacrifices. E é aí que nós voltamos a apresentar os nossos corpos como sacrifícios vivos. So in case of sickness, ascertain or determine the cause. Em caso de doença, pesquise a causa. Unhealthful conditions changed. As condições de saúde que não são saudáveis, que mudaram. Get out of the moldy house. Saia de uma casa que tenha mofo. Get away from those electrical wires. Saia um pouco dessas redes elétricas. And the third is wrong habits corrected. E o terceiro é correção de hábitos errados. How do you know what are wrong habits? Como você sabe o que é um hábito errado? That's where the laws of health come into it, É onde que as leis de saúde entram, which is sunshine, que é luz solar, adequate water, água adequadamente, sleep, sono, go to bed early, dormir, ir para a cama cedo, trust in the great God of heaven, confiança no grande Deus do céu. stop anything that hurts the body, Pare qualquer coisa que machuque o corpo. inhale and breathe through your nose, Inspire e respire pelo nariz. nutrition, Nutrição. give the body vitalized food, Dê ao corpo comida vital, comida saudável. all the good things done in moderation, Todas as coisas boas em moderação. exercise every day. Exercício físico todos os dias. In this page of Ministry of Healing, the writer says these are the true remedies. E nessa página do livro diz que esses são os remédios verdadeiros. So, look for the cause, Procure a razão, a causa. change the unhealthful conditions, Mude os seus hábitos de saúde que não são saudáveis. É Ciência do Bom Viver, é o livro. change the wrong habits, Mude os hábitos errôneos. then, E então, notice that word then, perceba essa palavra. then you assist nature. Então você assistirá, ajudará a natureza. Then you assist nature in her efforts to expel impurities Você ajudará a natureza nos seus esforços de expulsar as impurezas and re-establish right conditions back in the system. e restabelecer as condições corretas de volta no sistema. Because we have a body that can heal. Porque nós temos um corpo que pode se curar. And if it's not healing, we need to investigate why isn't it healing? E se não está se curando, precisamos investigar o porquê não está sendo curado. And where you start with, E quando você começar, you start with those laws. comece com essas leis. And in certain conditions, there may be needed a herb that will help. E em certas condições, talvez precise de uma erva para ajudar. But it's simpler than most people realize. Mas é mais simples do que a maioria das pessoas se dão conta. Now, absolutely in a crisis, a drug may save a life, Com certeza, independendo do processo, um medicamento salva uma vida. but drugs never heal. Mas os medicamentos nunca curam. They only change the form and location. Eles só mudam a forma e o lugar. And we see at our health retreat, E nós vemos no nosso centro de vida saudável. we see many people come in Nós vemos muitas pessoas que vêm with all manner of different diseases com todos os tipos de doenças. and just implementing the simple laws of health. E somente implementando as leis de saúde simples, We see them begin to heal. nós vemos eles sendo curados. Not overnight, Não de um dia para a noite, but little by little by little, mas they de heal. pouco a pouco sendo curados. My daughter Emma said to me one day when she was 5, Minha filha uma vez veio para mim quando ela tinha 5 anos. she said, I'm going to grow up in a minute, Mum.
Ela disse: mãe, eu vou crescer em 1 minuto. Now, we know she didn't grow up in a minute. E a gente sabe que ela não cresceu em 1 minuto. It took her another 10 years. Levou mais uns 10 anos. And when my arm was broken, I wanted it to be better in a minute. E quando meu braço estava quebrado, eu queria que ele estivesse curado em 1 minuto. That's why God's systems of healing is based on faith. É por isso que o sistema de cura de Deus é baseado na fé. Faith in an incredible body with an inbuilt ability to heal. Fé num corpo incrível com a capacidade de se curar. Faith in the great God of heaven. Fé no grande Deus do céu. And the simple but powerful principles included in His Word. E os poderes simples, mas poderosos que estão na sua palavra. Let us close with a word of prayer. Vamos fechar com uma palavra de oração. Father, we thank you so much for what you've given us. Pai, nós te agradecemos tanto pelo que o Senhor tem nos dado. We thank you for the simple and yet very powerful principles. Te agradecemos pelos princípios simples, porém muito poderosos. Father, give us courage and give us faith Senhor, nos dê coragem, nos dê fé to choose this narrow way para escolher esse caminho estreito of self-discipline, de disciplina própria, of implementing these simple lifestyle changes, implementando esse estilo de vida simples, that we may effectively present our bodies living sacrifices. para que possamos efetivamente apresentar os nossos corpos como sacrifícios vivos. For this is our prayer in the name of Jesus. Pois essa é a Amen. nossa oração no nome de Jesus. Amém.